paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez nesta matutina para ministrar a palavra de Deus. Quero aí desejar a paz a todos meus amados irmãos em Cristo, a todos meus familiares, meus filhos, amigos que estão em São Paulo e sempre também têm cooperado com a gente e têm nos ouvido, e que esta palavra também venha trazer edificação para a tua vida. Quero hoje abordar um assunto que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Marcos, apóstolo Marcos. Alguns falam evangelista Marcos. E quero falar aqui e dar um título para esta palavra. Quando a esperança é realizada. O título já dá a entender que é bom ter esperança. E a esperança, ela não pode desfalecer. É crer, confiar que vai acontecer. O texto da palavra de Deus diz o seguinte, capítulos de número 5, o versículo de número 25, aqui narra dois textos, mas eu vou me apegar a um. Em uma certa mulher, que havia 12 anos e tinha fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desprendido de tudo, quando não tinha nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Amém? Aqui narra um texto de uma mulher que tinha fluxo de sangue. E quando a gente vai procurar avaliar, né, ela tinha, bem dizer, segundo a medicina hoje, um câncer no útero. E ela sangrava direto. E é muito incomodante para uma mulher nessa situação. Até mesmo quando se for uma bexiga baixa, traz muito incômodo para a mulher, como também o homem, mas para a mulher é pior. E se for nova, mais ainda. A pessoa se entristece muito pelo problema. Aí, quando tem condição de fazer uma perine, ainda tem chance. Mas diz o texto aqui que essa mulher, ela gastou tudo que tinha, a qual já havia 12 anos padecendo com esse problema. E eu quero apresentar aqui, nesta manhã, 6 passos para a esperança realizar. Por quê? Porque foi também isso na vida desta mulher. E se ela acontecesse 6 passos para ela ser
vitoriosa e receber a bênção, a cura, podemos daqui tirar proveito para a vida a qual nós estamos também enfrentando neste dia. 6 passos para a esperança realizar. Primeiro, as condições que a mulher se encontrava, a dificuldade que teve que enfrentar. Vamos lá, trocar um diálogo aqui. Dificuldade que ela teve que enfrentar. Ela era imunda, segundo a lei de Moisés, a lei cerimonial, ela era uma mulher imunda. E a mulher sendo considerada imunda, nós podemos observar o seguinte. No livro, segundo Moisés, entregou ao povo a lei moral, civil e cerimonial, nós vemos aí que em Levítico 15, as imundícies do homem e da mulher. E o versículo, vou pegar o 15 aqui, e o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do fluxo perante o Senhor. Ele fará expiação do fluxo, porque essa mulher era doente, tinha fluxo de sangue. E aí ela ia até o sacerdote, agora aí para oferecer sacrifício, né? Mas a mulher, quando tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Vamos lá. Os dias da mulher, que a mulher fica menstruada na PPM, quando chega esse dia no mês, depois vai embora. Depois isso vai embora automaticamente. Mas para essa mulher, a qual narra o evangelista Marcos, a qual ocorreu essa passagem, esta mulher, ela era imunda, não era só pelos dias da mulher, mas era todos os dias, 12 anos, ela tinha fluxo de sangue. Então ela era considerada imunda diante do povo de Israel. A vida dela, ela vivia abatida e sem vida, fraca, porque ela perdia sangue constantemente. E o mesmo capítulo, aqui em Levítico, no capítulo 17, nós vamos ver o seguinte: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, ela perdendo o sangue constante, ela estava abatida, fraca. Outra, ela vivia separada da comunidade de Israel. Imagina uma pessoa ter que ficar isolada. E quem tocasse nela era imunda. Quando nós observamos aí no capítulo 15 ainda de Levítico, nós vamos ver que narra
aí no capítulo 30 e 31 diz assim: então o sacerdote oferecerá para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. E diz ainda aqui: e esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele a quem sai a semente da cúpula, e que fica por ela imunda. Como também a mulher enferma na sua separação e daquela ou daquele que padece o seu fluxo, seja varão ou fêmea, ou do homem que se deita com a mulher imunda nos dias da sua separação, ou ela estando constantemente, que nessa mulher, ela não tinha um prazer, não tinha um ato sexual se fosse casada, que não narra aqui se ela era casada, não tinha um relacionamento amoroso. Olha que dificuldade essa mulher enfrentou. Mas aqui vamos observar uma outra detalhe, que essa mulher, nesse sofrimento, a demora do problema, do tempo, 12 anos, a causa. Imagine, 12 anos passando vergonha, sofrimento, não sentia tranquila, onde ia ou ficava, como diz o verso, olha, o que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso indo de mal a pior. Ainda é pior porque uma pessoa quando tem um problema e demora para sanar, uma dor de dente, você não vê a hora de ficar livre dela. Um câncer, qualquer parte do corpo, ele vai incomodar. Seja queda de cabelo, seja emagrecimento, seja pulmão, garganta, onde for o câncer, ele vai incomodar. Então, ela aqui, ela já tinha perdido todas as esperanças. Outra coisa, achava-se incurável. Devido ao período de 12 anos, e indo de mal a pior, como narra as Escrituras, achava-se incurável. Agora, a insuficiência dos recursos financeiros e clínicos da medicina não adiantou nada. Os seus esforços foram em vão. Versículo 26 aí diz que indo de mal a pior, se esforçou, gastou tudo que tinha e não chegou à conclusão. Mas a palavra de Deus, ela fala que enquanto há esperança, há vida. Quando nós olhamos aí
o Salmo de número 25, vamos observar aí. O Salmo de número 25 diz assim, Salmo de número 25, versículo 5 diz: Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Olha, eu fico pensando que essa mulher conhecia a Torá, o Pentateuco, porque mesmo assim, com todo esse sofrimento, com todas essas dificuldades, ela estava esperando todo dia no Senhor. E não só isso, quando nós olhamos aí para os Salmos de número 43, vai registrar o seguinte, o versículo aqui diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda invocarei. Ele é a salvação da minha face. É Deus meu. Olha, quando nós buscamos auxílio e socorro em Deus, Deus jamais vai deixar alguém padecer e enganado, porque está crendo nele. Quando olhamos aí também o livro de Provérbios, o versículo de número 34, bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Então é feliz o homem ou a mulher que fica esperando e que dá ouvidos nas minhas portas, quer dizer, onde quer que fale de Deus, a pessoa está atenta, ouvindo e esperando. Já em Lamentações, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Porque tem gente que cai em um desespero tremendo, né? Mas Abraão estava esperando a mão do Senhor mover sobre ele, quando Deus ali, depois de 20 anos da promessa que Deus fez a Abraão de dar um filho, aí Deus agora pede seu filho Isaac em sacrifício. E Deus ia mostrar o lugar e tudo, e ele saiu de madrugada, pegou o menino e mais 2 moços dele e começaram a caminhar até o monte onde Deus havia falado, o Monte Moriá. E quando chegando ali no pé do morro, do monte, pediu para seus 2 moços aguardar, que ele ia com o menino fazer o sacrifício e voltaria. Olha bem, ele já estava com esperança de voltar com o menino. Mas dentro do seu coração batia: vou sacrificar meu filho, Deus pediu. Mas eu creio que ele pode até depois ressuscitar. Eu creio que ele foi imaginando variedades de pensamento até lá o monte, até lá em cima. O menino ainda pergunta: ô pai, onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E agora?
para ele falar, olha, é tu que vai ser sacrificado. Mas ele teve esperança, que na hora que ele preparou todo o holocausto e foi levantar o cutelo para sacrificar Isaac, Deus bradou, Abraão, não faça tal com o menino, mas olhe para trás. Aí tinha lá o animal enroscado nos galhos, para agora ser o sacrifício. Sabe o que é que eu te digo? Jesus Cristo, na hora mais difícil que você está passando, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele já fez o sacrifício por mim e por ti. Creia, espera, confia, tenha esperança nesta manhã, que Deus está entrando com providência na tua vida. Escute bem, ainda que esteja no cativeiro, como o povo de Israel estava, já no derradeiro fim, quando nós olhamos aí o povo no cativeiro, pense bem, o povo em cativeiro, escravizado, nas mãos de outros povos. Escute bem, quando nós olhamos Jeremias, o profeta chorão, que falou fortemente ao povo de Israel, o povo de Judá. Aí no capítulo aí de número 31, ele começa, eu vou pegar o 17, que diz assim, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes. Ele sendo usado por Deus para falar para o povo, para todos os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos, porque eles tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor. Veja bem, eles estavam em cativeiro, mas aí Deus usa o profeta para dizer, há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes. Fique tranquilo. Se você está orando, crendo, se você está orando pela tua família, pelos teus descendentes, pelo teu filho, pela tua filha, saiba, ainda que estejam em cativeiro, preso pelas garras do mal, do maligno, eles ainda voltarão para os termos de Israel, para a casa de Deus. Creia. Olhe bem, escute. A palavra de Deus ainda diz assim, eu vou ler mais um pouco sobre Jeremias. Bem ouvi eu que Efraim as queixa dizendo, castiga-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converter-me e converter-me-ei, porque tu és, Senhor, o meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimentos. E depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Aí ele relata aqui, e o versículo 23 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão estas palavras na terra de Judá,
e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. E o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá. Você ainda vai testemunhar as bênçãos que Deus tem desde já, desse dia, para fazer na tua vida. Escute, tua esperança não está morta. Deus pode ressuscitar hoje, agora, ainda que esteja lá engavetada a tua esperança na gaveta. Ao abrir a gaveta, ela vai reviver na tua vida. Olhe bem, olha o que aconteceu aqui numa passagem com a Sulamita, lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 4. Observe bem o que aconteceu. Diz o texto aí, o versículo 12, 13 e 14. Então disse o moço Geazi: chama essa Sulamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu não tens tratado como todo o desvelo. E que há de fazer por ti? O que é que eu há de fazer por ti? Porque ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Ela até procurou, falou com o esposo de fazer um quarto ali para ele. Viu o procedimento dele como era. E o profeta agora manda o seu auxiliar Geazi dizer: o que é que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: e que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho. O companheiro auxiliar de Eliseu viu que ela não tinha filho, seu marido já era velho, né? Agora veja bem, Eliseu ora e concebeu a mulher e deu à luz a um filho. Agora esse menino vai trabalhar com o pai, já depois de crescido, e lá ele tem aqui: e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Por quê? E disse o seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o para sua mãe. Porque o menino talvez pegou um sol quente e começou a falar para o seu pai: ai, a minha cabeça, minha cabeça. E aquilo ele pegou e mandou levar para a mãe. E a mãe agora, depois de estar nos seus braços, o menino vem a falecer. Agora, olha que situação para essa mulher sulamita, que aqui não fala o nome dela. Ela não tinha filho. O seu esposo já era avançado de idade. Agora ela faz um benefício para o profeta Eliseu. O seu moço, a qual ali junto cooperava com ele, viu que ela não tinha filho. Ele ora, ela agora tem um filho.
e agora, depois de grandinho, o menino morre nos seus braços. Fala para mim. Olha que situação. E agora? Agora, o profeta manda perguntar para a mulher, lá no versículo 26, diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, mulher? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Como vai tudo bem, meu amado? Se o filho que ela teve agora está morto. Veja bem, o versículo 27 diz que, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o seu Senhor encobriu e não me manifestou. E ele disse a ela: pede, e eu a meu senhor algum filho? Eu pedi algum filho para ti? Não disse eu, não me enganes. Aí ela se lamenta, que ela não tinha pedido filho. E disse Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não lhe hei de deixar. Então ele lhe levantou e a seguiu. Aí ela propôs: eu não te deixarei enquanto tu não fores lá. Aí agora vem Eliseu. A esperança dela já estava acabada. Porque olha, a mãe vê o rostinho do bebê, e depois vê ele crescendo, fazendo as gracinhas, e agora perde aquele prazer. Aí vem agora a tristeza, a amargura no coração, e possa ser que até mesmo alguns o ódio do profeta. Eu pedi filho para ti, agora aí, não me enganes não. Agora ela não quis largar o profeta. Aí foram para casa. E chegando lá, olha, veja bem, ele entrou no quarto, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Olha, orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, pondo-lhe a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as suas mãos dele, e se estendeu sobre ele. A carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Quando a esperança é realizada na vida da Sulamita, o profeta ressuscitou o filho a qual ela teve. E na tua vida também não é diferente. Na tua vida não é diferente. Como foi
ali com a vida da Sulamita, não tinha filho, gerou filho, veio a morrer, mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já na vida da mulher aí, do fluxo de sangue, surge e nasce uma esperança. Aí no versículo de número 27 diz, ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou nos seus vestidos. Agora eu vou relatar aqui os passos que ela teve para conseguir a bênção. Primeiro passo, ela ouviu falar de Jesus. Segundo passo, ela tinha que enfrentar a multidão que impedia de aproximar de Jesus. Aí no versículo 27, parte B, ela teve que enfrentar a multidão. Terceiro passo, ela agiu para receber. Usou tática, veio por detrás, atravessou as barreiras. Ela atravessou as barreiras que impediam dela chegar até Jesus. Quarto passo, ela rompeu a multidão. E quando assumimos as dificuldades, problemas diários, encaramos, estamos rompendo barreira. Ana não foi diferente não. Ana não tinha filho, era humilhada pela outra esposa do seu marido. Ela ia para o templo orar, ela foi humilhada pelo sacerdote Eli, que achou que ela estava até embriagada. Mas quando ela falou, suplicou e falou que era uma mulher amargurada de espírito, aí ele orou e ela deu à luz ao filho e ela ofereceu para estar ali constante, auxiliando ali no sacerdote. Veja bem, esse quinto passo, ela manifestou, sabe o que, meu amado? Manifestou a fé. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Quando a esperança é realizada, se você também pôr em prática. Primeiro passo, você está ouvindo falar de Jesus. As barreiras, as dificuldades, a multidão, o impedimento. Às vezes você não tem um trocado para sair do lugar. Terceiro passo, para receber, ela usou tática. Ela não desanimou, não. Ela procurou ver que modo que ela poderia chegar até Jesus. Ela depois rompeu. Ela viu que se fosse por trás, ela teria mais chance. E ela foi. E o quinto, ela manifestou a fé tocando nas vestes de Jesus. Muitos tocam, e talvez para apertar a mão, para receber alguma coisa, ou para ser visto ao lado de Jesus. Tem pessoas que é assim, né? Eles querem tocar, inclusive ali a multidão, todos tocavam em Jesus, a multidão. Eu creio ele ali no meio, um passa, outro passa e esbarra, né? Muitos tocam. E muitos às vezes, oh Jesus, oh mestre, oh rabino. E vai lá dar saudação ao mestre. E muitos vai com interesse de receber alguma coisa. Ou ser visto. Oh, tirar uma selfie, Jesus.
quer tirar uma selfie do teu lado para dizer que eu estava do teu lado. É, só isso. Mas essa mulher não. Essa mulher manifestou a sua fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é pela fé que nós cremos hoje. Nós cremos e professamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olhe bem, o Salmo de número 62, ele nos dá aqui uma palavra, veja bem. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. É a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada ou uma sebe pouca segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência, deleitam em mentiras e com a boca bendizem, mas as suas estranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É dele. Olha bem, veja bem, nesse sexto passo, ela pronunciou a palavra da fé. Quando ela tocou com fé, quando ela tocou em Jesus, né? Ela tocou com certeza de receber. E quando toca com certeza de receber, o profeta Miqueias, parece que ele fala assim, dessa maneira aqui, olha. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aqui se expressa que ainda que você esteja aí, olha, com os inimigos que são até da sua própria casa, tem pessoas que não querem ver o seu bem, mesmo dentro da tua morada ou dentro da igreja. Mas você continua firme e forte, esperando em Deus. Olhe bem, põe a tua fé hoje em ação e diga: eu vou tocar hoje em Jesus. E como a gente pode tocar hoje em Jesus? Nós não estamos vendo Ele. Ele é Espírito. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando nós suplicamos, oramos, clamamos, se rendemos em oração e confiando, diz um ditado popular que a esperança é a última que morre. A esperança realizada, para realizar, precisa crer. Veja bem, o evangelista, na sua epístola de João, ele diz assim, no capítulo de número 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido.
A partir do momento que nós colocamos a nossa fé, já crendo que Jesus é o Senhor e Salvador, pode ter certeza, você não vai estar enganado não, você vai receber a bênção. Quando nós olhamos aí para o livro, aqui também, e tomou e tremeu, porque quando Jesus falou, olha, quem me tocou? Todo mundo esbarrava em Jesus, para lá e para cá. Os mestres, opa, ô Jesus, ô Senhor, todo mundo está tocando em ti aí, te esbarrando. Mas aí ele falou, não, quem me tocou, porque de mim, quando tocou, saiu virtude. Quer dizer, a fé. Aí ela temeu e tremeu, né? Quando nós olhamos aí no versículo de número, aí, ela ficou temerosa. Aí Jesus chega para ela, aí no capítulo de Marcos, né? Aí Jesus chega para ela e diz assim, olha bem, e ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. O versículo anterior diz assim, então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela, mestre, foi eu que te toquei. Eu estava distanciada da comunidade de Israel. Eu tinha um câncer, um fluxo de sangue, e começou a relatar. E agora eu estou curada. Ai, mas... Aí Jesus, vai, a tua fé te salvou. Olha bem, ela disse toda a verdade prostrando aí aos pés de Jesus. Talvez diga consigo, não ter digna, porque ela se prostrou aos pés de Jesus, quer dizer, ela se humilhou diante de Jesus. Outra coisa, ela foi incentivada por Jesus para testemunhar publicamente. Ela foi incentivada. Por quê? Jesus sabia que era ela. Mas quando ele perguntou, quem me tocou? E logo que os discípulos ainda reagiram contra, não, todo mundo está te tocando, de mim saiu virtude. Aí ela vem, se apresenta, onde diz que ela disse toda a verdade. Agora observe bem, quando nós olhamos aí, no capítulo de número 5 da Epístola de João, versículo 10, diz, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao Filho, o deu. E o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Quando nós passamos a crer que Jesus é o Senhor e Salvador, e que deu a sua vida para nos perdoar os nossos pecados, para nos deixar agora em condições justificado pela fé, tendes paz com Deus. A parede foi quebrada, a parede que impedia de nós estarmos mais próximos de Deus, agora a parede, o véu foi rasgado. Então ela desfrutou de plena paz e comunhão.
diz o versículo 34 aí, e ela lhes disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela desfrutou agora de paz, de alegria. Fui curada. Posso ir agora para a casa de Deus. Não estou mais imunda. Oh, marido, estou na benção. Agora nós podemos compartilhar junto. Posso até engravidar agora. A alegria dela foi grande quando a esperança é realizada. E a alegria tua será grande. Crê somente. Crê que Ele pode todas as coisas. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Deus seja convosco.